ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Shalom, igreja! Tudo bem, povo lindo? E aí, como que vocês estão? Mais uma semana aqui juntinho com vocês, né? Entrando aí na casa de cada um de vocês. E acabando de ver esse vídeo agora, coisa maravilhosa, né? Estarmos juntos no nosso templo, adorando ao Senhor, né? Aquela comunhão de abraçarmos um ao outro, de adorarmos juntos. Mas olha só, isso é para te deixar mais forte. Isso é para aguçar mais ainda a sua vontade de estar em comunhão a hora que tudo isso passar, tá? Não se deixe abater, mas traga à memória aquilo que te dá esperança, tá? Agora, a pessoa que está junto com você aí, chame ele para dedicar esse tempo, essa hora, agora, esses próximos minutos, a adorar ao Senhor, a exaltar o nome dEle, a honrar o nome dEle, né? A orar junto conosco, para que nós venhamos prestar o nosso culto de excelência, o nosso melhor para o Senhor, né? Eu quero também deixar um texto aqui, que eu li essa semana e chamou bem a minha atenção, um texto que diz assim, ó: ser corajoso é nunca desistir de uma luta, mesmo sabendo que vai ser difícil conquistar a vitória. É não virar as costas, mesmo quando todos à sua volta já fugiram. Aqueles que acreditam e confiam em Deus têm o melhor motivo para ficarem encorajados. O Senhor nunca abandona os seus filhos. E Ele não coloca na sua vida um desafio que você não pode superar. Se você ainda não venceu, não desanime. A vitória está chegando. Então, o que eu quero deixar para você nesse início do nosso culto? O que eu quero deixar para você nessa semana? Não olhe para as circunstâncias que estão à sua volta, mas tenha os seus olhos fixados no seu alvo, que é Cristo, pois se apegue nele, dedique tempo de oração com ele, adore o nome dele, porque assim seremos mais fortes, assim seremos encorajados através da palavra do Senhor para vencermos, pois a nossa vitória já é certa em nome de Jesus. Nós iremos vencer todo esse tempo, nós iremos vencer, ou melhor, nós já estamos vencendo, pois somos uma igreja que estamos ativa, somos uma igreja que não deixamos de cultuar ao Senhor, não deixamos de adorar, não deixamos de dar o nosso melhor para o Senhor. E você, aí da sua casa, você também pode dar o melhor para o Senhor. Você pode estar adorando Ele com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você pode estar dedicando um tempo maior de oração com Ele, um tempo onde você pode escutar a voz do Senhor, um tempo que talvez você nunca tinha vivido ainda na sua vida, um tempo onde o Senhor separou para que todas as coisas fossem organizadas. Mas para isso, você tem que colocar Ele como o centro da sua vida. Pois a palavra nos diz que quando colocamos o Senhor sentado no centro da nossa vida, todas as outras coisas que estão à volta vão se organizar, tá? Então, meu querido,
tenha uma semana abençoada, tenha uma semana vitoriosa, tenha uma semana de busca, de adoração, de um novo aprendizado, tá? Eu quero convidar você também a um desafio, a esses minutos que antecedem o culto, tá? Você entrar na sua rede social, você fazer um grupo de transmissão no WhatsApp e divulgar esse culto online, tá? Divulgar para o maior número de pessoas, para que a palavra do Senhor esteja alcançando o maior número de pessoas, tá? Faça isso. Não fique com esse culto só para você, não. Faça com que essa palavra esteja entrando na casa e no coração de muitas pessoas que ainda não se renderam para ir até o templo. Agora a igreja está indo até ele. A palavra do Senhor está indo de encontro a ele. Então aproveite essa oportunidade e essa ferramenta que o Senhor nos deu para alcançarmos mais vidas para o Senhor, tá? Eu quero pedir a você que você possa estar respondendo a nossa pesquisa. Vai aparecer aqui na tela agora para você um QR Code, tá? Você aponte o seu celular aqui para a tela e se você não conseguir ler, você pode tirar a foto, tá? Você tira a foto, depois em seguida você vai clicar no botão que está aparecendo aí e você já vai direto lá para a nossa página de pesquisa. É muito importante, tanto você como discípulo, tanto você, o nosso visitante, tá? Quero te agradecer aí por estar junto conosco, por cultuar o Senhor junto conosco, mas não deixe de responder essa pesquisa não. Essa pesquisa, ela é muito importante para que a gente consiga alcançar você, a gente consiga alcançar mais pessoas, a gente consiga cada vez mais estar dando o nosso melhor para o Senhor. Então não deixe de responder essa pesquisa, tá bom? E você que quer comunicar conosco, você que quer falar conosco, você que quer pedir uma oração, tem também o nosso número aí da secretaria, o WhatsApp da igreja. Você pode entrar em contato conosco e nós estaremos orando por você, tá? Você que no final dessa mensagem, você sentir o desejo de aceitar o Senhor, de se render aos pés dele, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, entre em contato com esse número aqui que vai aparecer da secretaria da igreja e que nós estaremos cuidando de você, nós estaremos dedicando um tempo de oração por você e pela sua família, tá bom? Agora eu quero convidar a você a passar para o nosso tempo de adoração, tá? Chame todo mundo aí, a quem ainda não conseguiu estar junto conosco, quem ainda não chegou, tá? Chame agora para esse tempo de adoração. Diminua a luz, se assim você se sentir mais confortável. Esqueça tudo à sua volta, tá? E dedique esse tempo para adorar ao Senhor. Logo em seguida, o pastor Havlison vai estar aqui conosco, compartilhando uma palavra do céu para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe você, com muita saudade de você, e vamos adorar o Senhor agora. Sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença. Eu não conheço outra sensação igual a essa que eu tenho quando estou em tua presença, no Santo dos Santos, na sala do trono.
onde a fumaça me esconde, em tua presença. No Santo dos Santos, na sala do trono, onde a fumaça me esconde, em tua presença. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. No Santo dos Santos, na sala do trono, no Santo dos Santos,
onde a fumaça me esconde, em tua presença. Shalom, queridos. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mesmo que seja virtualmente, né? Mas um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês. Me alegro no Senhor em poder, mesmo nesse tempo tão desafiador para todos nós, com tantas mudanças, né? Mas me alegro no Senhor pela oportunidade e privilégio, mesmo assim, de conseguir trazer uma palavra, uma orientação para a sua vida nesse tempo. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, um entendimento, que eu tenho certeza que vai te orientar, que eu tenho certeza que vai te direcionar, tenho certeza que vai te fortalecer nesse período. Mas antes eu gostaria de reforçar com você algo que o pastor Rômulo já disse aqui agora há pouco, com relação à nossa pesquisa. É muito importante que todos vocês que nos assistem hoje participem dessa pesquisa que nós estamos fazendo. É importante porque a comunidade ela é uma igreja que se preocupa em todos os processos, né? Se preocupa com a etapa do ganhar, do consolidar, do treinar e do enviar. E nós temos os pastores que trabalham focados dentro dessas áreas e assim como cada servo, cada discípulo que também trabalha, que auxilia nessas áreas. Então, como nós estamos nesse processo de adaptação, de mudança, é muito importante cada uma das perguntas que fizermos para vocês nos darem essas respostas. Porque é com base nessas respostas que nós estamos tomando algumas decisões, traçando alguns projetos para que a gente consiga continuar cumprindo o propósito e a missão que o Senhor colocou no nosso coração. E então, por favor, nós temos essa ferramenta, esse QR Code que nós temos aqui compartilhado com vocês. Se seu celular já tem essa função, só você ligar a câmera do celular, em alguns já vai aparecer esse botãozinho para você ler o QR Code, outros não, você tira uma foto do QR Code, depois abre a foto, aí vai aparecer uma função ali, um botãozinho do Google. A gente vai até colocar aqui a imagem desse botãozinho. Você clica nesse botão, ele já leu o QR Code e você clica site, entrar no site, você já vai entrar. Ou então é só mandar um WhatsApp para a gente, nesse número aqui, do WhatsApp da Comunidade Vida, que a gente te manda o link dessa pesquisa e você vai responder essa pesquisa. Mesmo as pessoas que já responderam na semana passada, precisam responder novamente. Cada semana nós fazemos de novo a pesquisa, tá bom? Então, por favor, ajudem a gente. Ao longo da mensagem vai aparecer aqui algumas vezes o link e o QR Code, para quem ainda não fez. E no final também a gente vai deixar disponível novamente o QR Code, o link, o WhatsApp para você nos pedir o link, tá bom? Mas, por favor, não fique sem participar dessa pesquisa, que é de extrema importância para a comunidade nesse momento. O tema que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre resiliência. Resiliência é o tema da mensagem de hoje e eu tenho certeza, como disse agora há pouco, que Deus vai ministrar no seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te edificar nessa noite, vai te direcionar, vai te responder, vai te fortalecer. Eu tenho certeza que Ele vai remover o medo que está no seu coração, as preocupações que tomam conta do seu coração e da sua mente nesse momento, mas eu tenho certeza que através desse tema, resiliência, o Senhor vai falar com você nessa noite. E então, sobre esse tema, eu quero que você entenda o seguinte: eu não quero usar desse tema para falar do momento atual, do momento que nós estamos vivendo hoje, porque isso todo mundo já sabe, né? A mídia já tem falado muito sobre isso, já tem trazido uma visão muito pessimista, né, sobre tudo que nós estamos vivendo, os números de mortos, os números de contaminados, os números de desempregados, os números de déficit na economia. Então nós já estamos sendo bombardeados, né, nesse momento, pela situação atual, pelo cenário atual,
e eu não quero aqui me ocupar em falar do momento atual, mas eu quero preparar vocês para o tempo que está por vir. Eu quero preparar vocês para um futuro próximo, bem breve, que está por vir, e para um futuro também a médio e longo prazo, que nós chegaremos lá e viveremos e enfrentaremos esse futuro daqui a pouco. Então eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Entenda que tudo que vamos falar hoje está ligado a hoje sim, mas principalmente aos dias que estão por vir sobre as nossas vidas, a essa semana, o próximo mês, o restante desse ano, os anos que estão por vir, essa década de 2020 que está só iniciando. Então entenda isso, Deus quer resiliência na sua vida. Para isso vamos tomar como base a carta do apóstolo Paulo à igreja de Jesus que se reunia lá em Filipos. Abra aí por gentileza sua Bíblia na sua casa, no livro de Filipenses. Filipenses, por gentileza, lá no capítulo 4. Filipenses 4. A gente vai trabalhar o versículo 10, a partir do versículo 10. Filipenses 4, versículo 10. Dá um tempinho para você ir encontrando na sua casa, Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Jesus que se reunia na cidade de Filipos. Filipenses 4, versículo 10. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está aqui agradecendo pelo cuidado e pelo favor de Deus sobre a sua vida. E ele não está dizendo que isso é novidade, que tem isso só agora. Ele está dizendo que ele sempre teve o cuidado e o favor de Deus sobre a sua vida. Mas antes ele não tinha ainda encontrado oportunidade de testemunhar. E agora ele estava aqui testemunhando o favor e o cuidado de Deus. Versículo 11 continua assim: Digo isso não por causa da pobreza, ou dependendo da sua tradução, necessidade, porque aprendi a viver contente, dependendo da sua tradução, porque aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de toda fartura, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está aqui testemunhando que ele estava desfrutando do favor e do cuidado de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente porque ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Já sabia lidar nos momentos que ele foi honrado, mas também já sabia lidar com os momentos onde ele era humilhado. Ele já tinha experiência em muitas coisas na sua vida, já tinha aprendido a lidar com a fome, assim como também a lidar com a abundância, como com a escassez. E ele completa, encerra esse trecho dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está aqui testemunhando que a sua força não vem das realidades momentâneas, a sua força não vem das circunstâncias. Paulo está aqui testemunhando que a sua força não vem da abundância, a sua força não vem da riqueza, a sua força não vem das coisas que ele tem, a sua força não vem do seu conforto, a sua força não vem da sua comodidade, não vem do seu prazer, mas a sua força do Senhor. Ele diz: quando o Senhor me fortalece, eu estou pronto para enfrentar qualquer coisa. Eu tudo posso naquele que me fortalece.
Se o Senhor me fortalecer, eu estarei pronto para enfrentar, eu estarei pronto para vencer, eu estarei pronto para superar toda e qualquer dificuldade. Seja enfrentar os momentos onde sou honrado, seja enfrentar os momentos onde sou humilhado, seja ter fartura ou seja ter escassez a ponto de ter fome, não interessa. Se o Senhor me fortalece, eu estou pronto a enfrentar e a vencer, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha só, é muito curioso imaginar que o apóstolo Paulo escreve essas palavras que nós acabamos de ler dentro de uma prisão, dentro de uma cela subterrânea, um lugar frio, um lugar úmido, e ali sendo humilhado, apanhando, sendo machucado fisicamente. E agora é difícil entender que Paulo escreve essas palavras aqui, e toda a sua carta, os 4 capítulos da carta aos Filipenses, dentro de uma prisão. Às vezes, quando a gente olha esse trecho aqui, Paulo dizendo, não, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a me adaptar em toda situação, eu sei ter abundância, sei ter fome, sei ser humilhado, mas sei ser honrado. Você imagina que Paulo está dentro de um palácio, com uma mesa farta. Você imagina que Paulo tenha vários servos, vários discípulos à sua disposição, ao seu lado, e uma conta corrente cheia de dinheiro, e não falte nada para Paulo. Ah, meu irmão, por mais que tenhamos a impressão que foi em um ambiente como esse, em um ambiente cheio de fartura, em um ambiente com todas as regalias que Paulo escreveu isso aqui, mas para a gente ser contrariado e ser desafiado nessa noite, entenda uma coisa. Paulo está nesse momento aqui no ano 62, mais ou menos depois de Cristo, no seu primeiro aprisionamento lá na cidade de Roma, lá em Roma. E então o que acontece? Lá em Roma, no seu primeiro aprisionamento, quando ele está dentro da cela, quando está ali cativo ao governo, à autoridade romana, sabe o que acontece com Paulo nesse momento? Ele escreve essa carta aqui à igreja de Jesus lá em Filipos, na cidade de Filipos, na região da Macedônia, aonde alguns anos atrás Paulo já havia viajado para lá e já havia mobilizado irmãos ali, ganho pessoas para Jesus ali naquele lugar. E agora, por mais que estivesse distante e em uma situação muito delicada na sua vida, Paulo mesmo assim manda uma mensagem para esses irmãos, escreve uma carta para esses irmãos. Na sua segunda viagem missionária, no ano 51 depois de Cristo, foi quando Paulo vai a Filipos e então ganha gente ali, pessoas ali para Jesus, e então é fundada nessa época a igreja de Jesus lá na cidade de Filipos, no ano 51. Agora, no ano 62, ou seja, 11 anos depois, Paulo, preso em Roma, escreve essa carta aqui aos irmãos em Filipos. Agora entenda uma coisa, Paulo podia escrever uma carta lamentando, Paulo podia escrever uma carta pedindo ajuda, Paulo podia dizer acerca da fome que estava passando, do frio, se fazer de pobre coitado, pedir alguém para arrumar algum advogado, arrumar alguma autoridade que pudesse lá libertar ele, mas Paulo em nenhum momento expõe o seu medo, expõe as suas preocupações e as suas angústias. Paulo a todo momento testemunha aquilo que ele tem aprendido com o Senhor, a experiência. Ele cita essa palavra aqui no versículo 12, já tenho experiência. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, cadê a experiência que você tem na sua vida? Cadê a experiência que você tem na sua caminhada? Cadê a experiência que você tem com Jesus? Cadê a experiência que você tem? É hora de colocar a nossa experiência em prática. Aí eu te pergunto, Paulo fala isso porque ele não está com fome? Claro que não. Paulo fala com isso porque ele não está com frio? Claro que não. Paulo fala isso porque ele não está sentindo dor? Claro que não. Paulo estava com frio, Paulo estava sentindo dor, Paulo estava com fome, mas ao invés de se ater àquilo que ele estava sentindo naquele momento,
Ele usava a experiência que ele já tinha adquirido ao longo da sua vida, da sua caminhada, e uma experiência para apontar para o futuro, uma experiência para olhar para frente, uma experiência para projetar de forma otimista aquilo que ainda estaria por vir. E não só na sua vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas. E é assim que nós somos desafiados a nos comportarmos nesse momento. Por mais que você também esteja preocupado, por mais que você também esteja angustiado, por mais que você também esteja pensativo com esse momento que estamos vivendo e com o outro que ainda está por vir, entenda uma coisa: tome toda a experiência de Deus, tome toda a experiência que Deus já te levou a viver, que Deus já construiu na sua vida ao longo da sua história até hoje. Tome essa experiência e faça como o apóstolo Paulo. Sonhe com o amanhã, sonhe com o futuro, testemunhe o que o Senhor tem feito na sua vida. Paulo começa aqui dizendo que o favor de Deus está sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Então entenda uma coisa: o favor de Deus está sobre você, o cuidado de Deus está sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Então testemunhe e agradeça pelo cuidado de Deus. Além disso, meu irmão e minha irmã, use a sua experiência para apontar pelo que vai vir. E então, como eu estou dizendo para vocês, Paulo não escreve isso dentro de um palácio cheio de regalias, mas escreve isso dentro da prisão. E durante esses 4 capítulos aqui da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo em todo momento passa uma mensagem de motivação. Paulo em todo momento passa uma mensagem de superação. Paulo a todo momento passa uma mensagem que nós devemos suportar. Paulo a todo momento passa uma mensagem que temos que tolerar. E uma das coisas que Paulo fala e repete várias vezes ao longo da carta aos Filipenses é: alegrai-vos no Senhor. Paulo nos ensina que a alegria não está condicionada às circunstâncias, ao momento. A alegria é um estado da alma, é um estado do espírito. E mesmo que as circunstâncias à nossa volta não sejam favoráveis, é possível se alegrar no Senhor. Porque um homem preso, passando por muitas necessidades, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Quero chamar a sua atenção para a gente conversar sobre resiliência. Eu quero chamar a sua atenção principalmente para o versículo 11, aqui dentro do capítulo 4 que nós lemos. Olha comigo aqui. Digo isso, não por causa da pobreza, ou dependendo da sua tradução, da necessidade. Porque aprendi a viver contente, ou dependendo da sua tradução, adaptar-me em toda e qualquer situação. Eu quero te chamar a atenção para isso. Olha, eu vou ler 2 traduções aqui com vocês, para vocês entenderem bem o que Deus fala conosco nessa noite. A primeira tradução, que é a tradução ligada à tradução de Almeida, Almeida Fiel, Almeida Atualizada, diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda a situação. Mas olha o que diz a NVI, a Nova Versão Internacional. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha isso, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado nesse momento, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse momento? De resiliência. O apóstolo Paulo está nos ensinando, está expondo uma experiência que ele adquiriu, como acabei de falar agora, uma experiência que ele adquire ao longo da sua caminhada, e ele está falando sobre uma experiência. E sabe qual é a experiência que ele está dizendo? Resiliência. Ele está dizendo, porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Olha só comigo no dicionário, deixa eu te mostrar o que diz o dicionário da língua portuguesa sobre resiliência. Vamos colocar aqui para vocês também. Olha só. Resiliência. Primeiro,
propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É a capacidade que os corpos têm de retornar à forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação elástica, ou esticados ou comprimidos. Então, os corpos, os materiais, as matérias que são resilientes são aquelas que são submetidas a uma deformação, seja esticando ou seja comprimindo, e depois quando você retira essa pressão, então o que acontece? Aquela matéria volta ao seu estado normal. Para você entender bem, uma borracha é um material que a gente pode ilustrar para falar sobre resiliência. A borracha é um material que, se você apertar e depois você soltar, ele vai voltar àquele normal, o formato normal. Quando você aperta, ela diminui. Mas quando você solta, ela volta ao seu formato original. Da mesma forma, quando você estica uma borracha, ela tende a esticar, aumentar o seu tamanho, mas quando você solta, ela volta àquele tamanho normal. Então, um material, uma matéria que é resiliente, por exemplo, é a borracha. Mas olha o que o dicionário continua dizendo sobre resiliência. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Olha isso. É a capacidade, agora já não está falando mais de matéria, está falando agora de indivíduo, de pessoas. É a capacidade que o indivíduo tem de se recobrar, ou seja, recuperar facilmente, ou se adaptar, o dicionário diz a má sorte, ou às mudanças. E então, para resumir isso que nós lemos aqui, eu queria te dar um entendimento, te dar um resumo. Resiliência, capacidade de se adaptar às mudanças. É sobre isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite hoje. Capacidade de se adaptar às mudanças. Quero desafiar você a repetir isso comigo aí na sua casa, no lugar onde você está nos vendo, nos assistindo nesse momento. Fala assim comigo: resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Isso. Fala assim comigo: eu preciso de resiliência. É algo que Deus quer me ensinar e te ensinar nesse momento, irmãos. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala com os irmãos em Filipos e fala hoje comigo e com você, porque a palavra de Deus ela se renova e hoje nós podemos usar essa palavra tão atual, tão viva, tão eficaz ainda hoje na minha vida e na sua vida. Porque aqui Paulo está dizendo aos irmãos em Filipos exatamente isso. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho resiliência. Eu desenvolvi a capacidade de me adaptar às mudanças. O que nós precisamos entender é que a resiliência é uma virtude indispensável nesse momento das nossas vidas. Seja para viver hoje, esse momento que estamos atravessando, essa quarentena, todo mundo fora da sua rotina, do seu trabalho, e então precisamos de resiliência hoje, nos adaptar hoje. O fato de estarmos aqui transmitindo o culto para vocês, o culto ao Senhor, mas para você participar do culto ao Senhor aí na sua casa, estamos transmitindo isso de forma virtual, isso é resiliência. As igrejas, as estruturas precisaram de resiliência. Todas as mudanças que estamos fazendo, muitas pessoas que hoje estão aí trabalhando em home office, pessoas que estão usando a internet para resolver as coisas, para fazer as coisas. Sabe o nome disso? Resiliência. Capacidade de se adaptar às mudanças. Então entenda uma coisa, nós estamos em um momento de mudanças. Não é uma fasezinha, uma estaçãozinha que o tempo fechou, choveu e depois o sol volta ao normal e acabou. Entenda uma coisa, nós estamos em um momento de mudança de estações.
Não é igual um dia de verão que de repente o tempo fecha no final da tarde, vem uma chuva e daqui a meia hora o sol abre de novo, como se nada tivesse acontecido. Não tente encarar esse momento que nós estamos vivendo agora dessa forma. Não quer dizer que é só uma nuvenzinha escura, porque muitos têm falado, muitos têm pregado isso, mas por favor, você que tem seguido ao Senhor debaixo do meu pastoreio, não se iluda com essas mensagens que estão falando por aí. A orientação que Deus coloca no meu coração para orientar as ovelhas do Senhor que estão debaixo do meu pastoreio é o seguinte: se prepare para uma mudança de estação. Se prepare para sair de uma estação e ir para outra estação. Ao longo do ano nós temos 4 estações. E entenda uma coisa, em cada estação que encerra e outra que começa, nós temos a mudança dos climas, nós temos a mudança de temperatura, nós temos a mudança de todas as condições no nosso ecossistema. E a natureza sabe muito bem disso. As árvores, os pássaros, os animais conhecem muito bem cada estação. E de acordo com cada estação, eles se comportam diante daquelas circunstâncias daquela estação. Então entenda uma coisa, Deus quer que você entenda isso. Encerrou uma estação, está começando outra. Tenha essa flexibilidade, tenha essa resiliência para você encarar essa mudança que nós estamos vivendo e vamos viver na nossa vida como um todo. Aprenda a ser resiliente. Aprenda a se adaptar às mudanças que nós estamos sofrendo hoje e que ainda sofreremos, que ainda viveremos nos próximos dias. Entenda uma coisa, se adapte às mudanças que vão acontecer na sua vida como um todo. Se adapte às mudanças que vão acontecer no seu trabalho. Se adapte às mudanças que vão acontecer na sua vida profissional. Se adapte às mudanças que vão acontecer na sua vida financeira. Se adapte às mudanças que vão acontecer no seu ministério, na sua forma de servir ao Senhor. Se adapte às mudanças que, consequentemente, vão acontecer na sua família. Se adapte às mudanças que já estão acontecendo e vão acontecer na sua rotina. Se adapte às mudanças que estão acontecendo e vão continuar acontecendo na nossa sociedade. Mas eu estou dizendo para você se adaptar às mudanças, mas não se acostumar com esse mundo, porque o outro conselho é exatamente isso. Para que através da renovação da nossa mente, a gente possa transformar esse mundo. Não estou dizendo aqui que você precisa perder os seus princípios, os seus valores, não! Os seus princípios e os seus valores precisam ser conservados, precisam ser mantidos firmes. Mas entenda que vai haver muita mudança, já está acontecendo, muita mudança nos ambientes que nós vivemos, na rotina, na logística, na história como um todo. A história, ela é contada, e coincidência ou não, é nesse início de década, que a nossa história é contada em 2 momentos. Antes dessa pandemia e depois dessa pandemia. Coincidência ou não, começa em um tempo a qual Deus nos prometeu que seria o início de um novo ciclo sobre as nossas vidas. Para aqueles que congregam aqui na comunidade de vida, começa em um tempo a qual o Senhor nos deu como proclamação o ano da fé. Um ano que a gente não vai se guiar, é um ano que a gente não vai caminhar uma jornada diante daquilo que a gente vê. Quando nós estamos numa estrada de carro, normalmente a gente anda, a gente faz aquela viagem, aquela jornada, segundo o que a gente está vendo ali no para-brisa e também pela referência no retrovisor. Mas existem momentos na estrada que fica de noite, desce uma chuva, desce uma neblina e que você não vê nada, não enxerga nada. E então, a partir desse momento, nós passamos a nos guiar naquilo que nós acreditamos. Eu acredito que a estrada continua ali na frente. Eu acredito que vai ter passagem ali a alguns metros, alguns quilômetros adiante, mas eu não estou vendo. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Como que vai ser o dia do amanhã, não sei. Como que vai ser a próxima semana, não sei. O próximo mês, o fim desse ano, o próximo ano, não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu preciso de fé, a certeza de coisas que não se veem. Eu preciso continuar crendo naquilo que eu não consigo ver, não consigo enxergar. Mas eu creio que o Senhor trará sobre as nossas vidas a convicção de fatos que se espera. E sabe quais são os fatos que nos esperam? Que o favor de Deus vai continuar sobre as nossas vidas.
que o favor de Deus vai continuar sobre a nossa família, como Paulo diz aqui, eu quero testemunhar o favor e o cuidado de Deus. Sabe, tudo pode te faltar certeza nesse momento, mas não deixe faltar a certeza que o favor de Deus será sobre a sua vida, que o cuidado de Deus continuará sendo sobre a sua família. Não te deixe faltar essa certeza, o favor de Deus está sobre nós. Nós estamos em um tempo da dispensação que chama-se o tempo da graça. É o tempo do favor de Deus ser abundante sobre as nossas vidas. Irmão, graças a Deus que nós estamos vivendo essa pandemia no tempo da dispensação do favor de Deus. E então eu e você podemos contar com a graça, podemos contar com o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Então entenda isso, creia no favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre cada uma das áreas da sua vida que vão sofrer mudanças, sim, como eu disse, o seu trabalho, a sua vida financeira, o seu ministério, a sua família, a sua rotina, a sua sociedade como um todo vai mudar. Se aprenda a se adaptar a essas mudanças, mas entenda uma coisa, o favor de Deus não foi retirado e nem será retirado das nossas vidas. Então, preste atenção. Com todas essas mudanças que estão acontecendo e vão acontecer, não adianta ficar se lembrando e se lamentando das cebolas do Egito. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Números, capítulo 11, livro de Números, capítulo 11, lá no versículo 5, ao longo dos versículos anteriores também está ligado esse contexto, mas especificamente no versículo 5 do capítulo 11, Números 11, 5, os murmuradores que estavam ali naquela jornada, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida, estavam numa jornada. Entenda uma coisa, irmãos. Para sairmos do Egito, para alcançar a Terra Prometida, tem um deserto para atravessar. Às vezes a gente só quer a promessa. Às vezes só queremos o resultado. Tantas coisas que o Senhor já prometeu que vai acontecer nas nossas vidas, mas que muitas das vezes a gente não quer encarar os processos que nós precisamos para chegar onde o Senhor nos prometeu. De repente Deus dá um sonho a José e fala que ele vai governar. E José fica todo bobo com aquele sonho, mas de repente os seus irmãos os traem, o vende, bate, e então José é jogado num poço e depois vendido como escravo. E então as coisas pioram, vai para a casa de Potifar, depois ainda é preso. Quem poderia imaginar que isso fazia parte do processo para que a palavra que Deus deu a José, o sonho que deu a José de chegar ao governo do Egito, quem podia imaginar que isso fazia parte desse processo? Então entenda uma coisa, não fuja dos processos. Esse momento que nós estamos passando agora é um processo de Deus nas nossas vidas. E não é um processo de Deus em particular só com você, não. Aprenda, sim, muita coisa no seu particular com o Senhor, mas é um processo de Deus com a humanidade. É o processo de Deus com o ser humano, com aquele que foi criado pelas mãos do seu próprio Deus. Então entenda uma coisa. Às vezes queremos alcançar os resultados, mas não queremos passar pelo processo. E como eu estava dizendo aqui em Números 11, 5, os murmuradores estavam reclamando do processo. Porque eles estavam dizendo que saudade das coisas que a gente comia lá no Egito, que saudade dos peixes, que saudade dos pepinos, que saudade dos melões, que saudade dos alhos, que saudade das cebolas que nós comíamos no Egito. Olha que coisa, irmãos. Aqui os murmuradores estão já numa jornada em caminho à terra que o Senhor prometeu para eles. Sim, passando por um deserto, passando por uma prova, mas já tinham sido libertos do cativeiro e de tudo que o Egito significava para eles e para as suas gerações que passaram e as que estariam por vir. E os murmuradores, ao invés de olhar para o maná, por exemplo, que agora Deus trazia para eles comerem, estavam reclamando que não tinha mais cebola. Entenda uma coisa, a cebola está ligada ao Egito. A cebola está ligada a uma outra fase, a uma outra estação. Agora não é mais tempo de comer cebola, agora é tempo de depender do favor de Deus, do maná que desce a cada dia sobre as nossas vidas.
O tempo de comer cebola foi no Egito, mas graças a Deus nós fomos libertos desse tempo de escravidão. Agora é tempo de comer maná, agora é fase de comer maná, porque a fase que nós estamos comendo maná, vivendo do favor de Deus, antecede a fase da promessa do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, essa pandemia não impede, não limita, não atrasa em nenhum sentido tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Mas não seja um murmurador, não seja aquele que reclama do maná e se lembra dos pepinos, dos alhos e da cebola do Egito. Seja grato ao Senhor, seja grato ao favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, irmãos. Algumas coisas e algumas rotinas que tínhamos antes dessa pandemia, não teremos mais, não voltarão. Da mesma forma que algumas coisas e algumas rotinas que não tínhamos ainda antes dessa pandemia, agora passaremos a ter. É isso que a resiliência precisa te ensinar nesse momento. Aprender a se adaptar. Não seja um murmurador como esses hebreus murmuradores do deserto, que estavam vivendo um novo tempo, olhando para as coisas antigas. Entenda isso. Algumas coisas e algumas rotinas vão passar, vão acabar. Assim como algumas coisas e algumas rotinas vão iniciar, vão começar. Então não adianta estar agora no deserto, comendo do maná e lembrando das cebolas. O tempo de comer cebolas acabou. Agora é o tempo de comer o maná e se preparar para as promessas que vão se cumprir. Eu sei que para você parece muito estranho, mas deixa eu te dizer, essa pandemia que nós estamos passando, essa reclusão, essa quarentena, essa escassez, essa necessidade, essa angústia, essa tribulação, deixa eu te dizer, está nos preparando para as promessas que vão se cumprir. Dizer para José, quando ele estava dentro daquele buraco, dentro daquela cova, ou então dentro da prisão, ou então como escravo no Egito, que estava muito perto da promessa se cumprir na vida dele, era loucura. Foi loucura, porque parece que essas coisas que aconteceram na vida de José distanciaram ele da promessa. Como que pode um escravo ser um governador? Um antecedente criminal ainda? Como que pode um escravo prisioneiro ser um governador? Então, na cabeça de José, e na lógica humana, irmãos, vamos ser bem sinceros, parecia estar cada dia mais distante da promessa de Deus se cumprir na vida de José. Mas olha, foi dentro daquela prisão que Deus abre uma porta a qual José salta de prisioneiro, escravo, para governador. Irmãos, entenda uma coisa, nos seus olhos humanos, no nosso entendimento humano limitado, parece que nós estamos nos distanciando das promessas que o Senhor fez nas nossas vidas. Parece que as coisas estão piorando, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, não está piorando, faz parte do processo a qual o Senhor está nos levando para mais próximo de cada uma das promessas que Ele nos prometeu. Por mais que você não veja, não enxergue isso, entenda, Deus está cumprindo o processo na sua vida para levar você até o resultado que Ele te prometeu. Ele fez você enxergar o resultado, Ele te fez uma promessa, te deu um sonho, mas não te mostrou como é que seria o caminho. E entenda, tudo o que estamos vivendo hoje faz parte dessa trajetória, faz parte desse caminho em direção ao que o Senhor nos prometeu. Mas, por favor, ao longo dessa jornada, não seja um murmurador. Tenha resiliência, tenha capacidade de se adaptar às mudanças. Mais uma coisa, entenda assim, o amor tudo sofre. Entre várias coisas que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13, também não precisa abrir, mas pode anotar essa referência, 1 Coríntios capítulo 13, lá no versículo 7, ele nos dá essa pérola. O amor
tudo sofre. Repete comigo aí na sua casa. O amor tudo sofre. Isso mesmo. O amor tudo sofre. Eu falei sobre isso na série de mensagens que tivemos aqui no ano passado, o que é o amor. E também falo sobre isso no livro que acabamos de lançar recentemente. E se você já tem o livro, aproveite essa quarentena para fazer a leitura do livro O que é o Amor. Mesmo que você já tenha feito a leitura, refaça. Dedique aí 5 minutinhos todos os dias, é suficiente. E eu garanto para você que dentro de poucos dias, 10, 15 dias, você já vai ter terminado a leitura. Quem já fez toda a leitura, faça novamente. Quem ainda não fez a leitura desse livro, faça. E você que ainda não adquiriu, entre em contato com a Comunidade Vida, pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou então pelo meu Instagram pessoal, e a gente dá um jeito, combina de você adquirir esse livro, O que é o Amor. E tanto na série de mensagens como nesse livro, nós falamos sobre esse assunto. Nós falamos sobre essa pérola que Paulo nos dá em 1 Coríntios 13, 7, falando que o amor tudo sofre. O apóstolo Paulo não está dizendo que o amor é um pobre coitado. Ele não está aqui colocando o amor nessa posição de coitadinho. Nem está sendo masoquista, que é aquele que se alegra, tem prazer, tem legado com o sofrimento. Não. Paulo não está dizendo isso. Ele está nos revelando uma das virtudes do amor. E sabe qual é uma das virtudes do amor? Suportar o sofrimento. Suportar o sofrimento. Por isso que Paulo diz que o amor tudo sofre. Paulo está dizendo, o amor sabe suportar, o amor sabe tolerar, e o amor sabe superar o sofrimento. E então, por mais que esse momento que estejamos vivendo, e os próximos que estão por vir, nos cause de alguma forma, algum tipo de sofrimento, entenda uma coisa, é preciso haver essa virtude em você. É preciso suportar esse sofrimento. É preciso tolerar esse sofrimento. E acima disso, é preciso superar esse sofrimento. E como que eu consigo isso? Com o amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor real. Não esse amorzinho de coração que a mídia, a sociedade fala por aí. Por isso que eu te convido a ler ou reler esse livro, O que é o Amor, porque dentro desse livro você entende o real sentido, o verdadeiro sentido sobre o amor. O que é o amor? E então, dentro desse entendimento, Paulo está dizendo, o amor, ele supera o sofrimento, ele tolera, ele suporta o sofrimento. Por isso que Paulo diz, o amor tudo sofre. Por isso que nós precisamos entender que essa é uma virtude que precisa estar nas nossas vidas. Mas, infelizmente, é uma qualidade que temos perdido a cada ano que passa. É uma qualidade que temos perdido a cada década que vai encerrando e outra vai iniciando. É uma qualidade que, após gerações e gerações, tem sido perdido drasticamente, que é a capacidade de suportar, de tolerar e de superar o sofrimento. E isso tem nos fragilizado demais, irmãos. Entenda, um material frágil não é um material resiliente. A falta de capacidade de tolerar, de superar e de suportar o sofrimento tem nos tornado uma geração frágil. E o material frágil não tem resiliência. O material frágil, ele quebra. O material frágil, ele amassa. O material frágil deforma e não consegue tomar de novo a sua forma original. Então entenda uma coisa, temos perdido essa capacidade de suportar. Temos perdido a capacidade de tolerar. Temos perdido a capacidade de superar o sofrimento. E então o que tem acontecido? Temos nos tornado uma geração frágil. Irmãos, não sou tão velho assim, mas eu sou da época que o metiolate ardia. Eu sou da época que caiu na rua, ralou, ou vai passar álcool iodado, que era pior ainda, ou ia passar metiolate, irmão. E metiolate na nossa época ardia.
E tem uma coisa, não sei na sua casa, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Na minha casa, caiu, machucou, ralou, seja o que for, passou metiolate, está ardendo, não pode assoprar. Porque meu pai falava que se assoprasse, cortava o efeito do metiolate. Irmãos, se a fórmula mudou, o que aconteceu, eu não sei. Só sei que aquele ralado no outro dia já estava quase 100%. Na época do metiolate que ardia e que a gente não podia assoprar. Então eu venho de uma geração a qual os nossos pais, a nossa própria cultura, nos ensinava desde criança que tem momentos que vai doer, mas que tem que suportar, que tem que tolerar. E não demora, você vai conseguir superar aquele sofrimento. Mas nós estamos vivendo em um tempo agora onde as pessoas querem todos os dias fugir do sofrimento, driblar o sofrimento, contornar o sofrimento e não querem passar nem um pouquinho por nenhum tipo de sofrimento na sua vida e nenhuma área da sua vida. E então o que isso tem causado? Uma geração fragilizada. A geração onde o metiolate não arde, a geração onde as coisas são todas criadas, idealizadas para que não haja nenhum tipo de sofrimento. Não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, nem mesmo ao masoquismo, como eu disse, mas eu estou te ensinando que tem muitos momentos na nossa vida que o sofrimento vai nos ensinar. Nós temos muito a aprender com alguns sofrimentos, com algumas tribulações, com algumas dificuldades que nós passamos na nossa vida. Uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e ela me intriga demais, mexe demais comigo. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso quer dizer que sentir dor em alguns momentos da nossa vida não vai ter jeito, é inevitável, vamos sentir. Mas o que você faz com essa dor depende de você. Tem pessoas que escolhem aprender com aquela dor. Tem outras que escolhem sofrer, se lamentar, ficar lambendo aquela ferida e cultivando aquilo. O que você vai fazer com a dor que você está sofrendo agora, ou porventura com cada uma que está por vir, vai depender de você. Mas entenda uma coisa, o propósito é te fazer crescer. O propósito é que você aprenda com a dor. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional, é uma escolha que você vai fazer. E então entenda, precisamos aprender a suportar. Precisamos aprender a tolerar. Precisamos aprender a superar o sofrimento. Diga assim comigo, eu preciso aprender a suportar, tolerar e superar o sofrimento. Nesse ângulo, nós precisamos entender que suportar a dor não é sofrer. Suportar a dor é aprender. Suportar a dor é crescer. Por isso quero fechar o entendimento nessa noite com vocês, trazendo mais uma instrução, mais um direcionamento do apóstolo Paulo. Paulo nos ensina que a tribulação produz. Olha que coisa, irmãos. A tribulação produz. E com tudo que estamos vivendo hoje, precisamos aprender isso. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, não precisa abrir também, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a tribulação produz perseverança, a tribulação produz experiência e a tribulação produz esperança. Na verdade, estão umas amarradas à outra. Paulo diz que tudo começa na tribulação e a tribulação produz a perseverança. E então depois a perseverança produz a experiência. E depois a experiência produz esperança. O que Paulo está dizendo é que está tudo preso ao outro, mas começa tudo na tribulação. E quando passamos por uma tribulação, existe um objetivo, um propósito. Que seja produzido perseverança nas nossas vidas, que seja gerado uma experiência e que tenhamos o resultado da esperança.
Então não se entregue a viver esse momento que nós estamos passando agora e todos os momentos que estão por vir sem perseverança, sem experiência e sem esperança. Deus quer gerar, quer produzir em você perseverança em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, em meio aos momentos desafiadores que ainda estão por vir. Deus quer gerar experiência em você, quer te dar o legado da experiência de viver essas circunstâncias. E acima de tudo, Deus quer produzir em você esperança. Esperança de dias melhores. Esperança do poder dele se revelar, se manifestar na sua vida e através da sua vida. Então não perca a oportunidade, não abra mão do privilégio de estar passando pela tribulação, mas de viver um tempo de legado, de produzir esperança, experiência e esperança sobre a sua vida. Perseverança, experiência e esperança. Não perca essa oportunidade. Preste atenção, passar pela tribulação é inevitável. Mas você pode passar por essa tribulação reclamando, murmurando, lamentando, chorando, ou você pode passar por essa tribulação aprendendo, recebendo, construindo perseverança, construindo experiência e gerando esperança no seu coração. É por isso que Deus nos permite passar pelos desafios do dia a dia, por causa da perseverança, da experiência e da esperança. Em Mateus 14, quando Jesus está ali com os seus discípulos e termina a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães e peixes, e os discípulos vivem aquele momento, testemunham, presenciam aquele milagre, aquela ação sobrenatural de Jesus, onde multiplica os pães e os peixes. Mas após esse momento, lá no versículo 22 de Mateus 14, também não precisa abrir, diz que Jesus compeliu os seus discípulos para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, para outra margem do mar da Galileia. Irmãos, eles tinham terminado de viver um momento maravilhoso. E curioso que a gente terminou de viver um tempo maravilhoso lá no Retiro Pão e Vinho, né? E na semana depois começou essa pandemia aqui na nossa região, todos os decretos estaduais, municipais, e parou tudo, né? Mas foi como aqueles discípulos, e tem pão no meio da história também, alguns acham que é coincidência, mas aí no meio daquela situação, após testemunhar aquele momento maravilhoso, Jesus diz a história que compeliu os seus discípulos a atravessarem para outra margem do mar da Galileia. No grego, no original, diz que compelir é empurrar, obrigar sem dar outra opção. Então foi o próprio Jesus que empurrou eles para dentro daquele mar, a qual enfrentaria uma tempestade lá na frente. Olha que coisa curiosa, Jesus compeliu, empurrou, obrigou e não deu outra opção, e eles tiveram que atravessar o mar da Galileia. No meio do mar da Galileia, enfrentam aquele desafio, aquela tempestade, o mar se agita, e as ondas altas, muito vento, tudo escuro, aquela situação, mas de repente Jesus vem andando sobre as águas, e traz um refúgio, traz um socorro, traz uma resposta sobre a vida deles. Deixa eu te dizer, Jesus vai vir andando sobre essa pandemia. Jesus vai vir andando sobre aquilo que está nos afligindo. Ele vai vir pisando, subjugando tudo isso. Não demora, Jesus vem andando sobre essa pandemia e vai nos socorrer. Mas enquanto isso, Ele está permitindo a gente ficar no meio da tempestade, no meio do mar agitado, no meio dessa situação toda. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda, que a gente tenha perseverança, experiência, esperança, resiliência. Ele quer que a gente aprenda a suportar, a tolerar e a superar todo esse sofrimento que nós estamos passando. Mas não se esqueça, o favor de Deus está sobre as nossas vidas e não demora. Jesus vem andando sobre toda essa situação e vai nos socorrer, vai segurar nas nossas mãos, vai dar uma ordem para que tudo isso cesse, para que tudo isso acabe. Mas enquanto isso, assim como os discípulos, nós precisamos aprender algumas coisas enquanto estamos em meio a toda essa tempestade. É isso que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite, quer nos fazer entender nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero, nesse momento, orar com você. Orar com você, com a sua família que se reúne aí na sua casa como igreja. E eu quero orar para que você tenha essa resiliência nesse momento.
Com base em tudo que nós conversamos, como o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a me adaptar a toda circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem resiliência, que é se adaptar às circunstâncias, às situações, a tolerar, superar, suportar o sofrimento e ter perseverança, experiência e esperança em meio a toda a tribulação que a gente vive. Eu quero orar para que isso se torne verdade, realidade na sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e vamos orar a Ele nesse momento. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela sua palavra que nos orienta, que nos direciona. Obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos inspira, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura nessa noite. Muito obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje, pelo que o Senhor ministrou. Ah, Deus, mas que o seu Espírito, ó Pai, faça com que essa palavra dessa noite seja muito mais do que apenas uma palavra compartilhada num culto de celebração. Mas que o seu Espírito, Senhor, nessa noite, faça essa palavra se tornar viva dentro de nós. Faça essa palavra, Pai, se tornar realidade dentro de nós. Ah, Deus, nos ensine a crer nessa palavra que nós acabamos de ser ministrados. Nos ensine a confiar na sua palavra, nos respaldar, nos referenciar na sua palavra, Pai. Deus, oro pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão, ó Pai, em suas casas agora, vivendo esse momento tão desafiador para todos nós, Senhor. Mas oro, Pai, para que sejam resilientes em meio a toda essa situação, que aprendam a se adaptar a esse momento que nós estamos vivendo e pelos momentos que ainda estão por vir. Ah, Deus, que todo o sofrimento que cada um esteja passando agora, eu sei que no seu individual cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua angústia, a sua preocupação, Senhor, a sua aflição. Mas eu peço para que, a partir de cada um desses sofrimentos, dessas angústias, Pai, aprendam alguma coisa. Ah, Deus, que a perseverança esteja no coração de cada um deles, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a experiência esteja no coração de cada um deles, ó Pai. E acima de tudo, Pai, que haja esperança, Pai. Haja esperança para os dias que estão por vir. Haja esperança no favor de Deus, na graça de Jesus, sobre as nossas vidas, que continua a nossa dispensação e continua sobre as nossas vidas, Senhor. Eu oro sobre cada vida, Pai, sobre cada família, sobre cada lar. Peço para que o sangue do Cordeiro continue sobre a vida deles, continue sobre esses lares, sobre essas famílias, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, e que eles estejam sendo guardados e protegidos, ó Pai, nesse tempo que estamos vivendo e por todo o que estará por vir, Senhor. Ah, Deus, muito obrigado pela sua palavra nessa noite, pela sua orientação, pelo seu direcionamento. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, mas também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós louvamos o seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não terminamos, queridos. Não desligue aí sua TV, o seu aplicativo aí. Continue ligado. Quero passar a palavra agora para o pastor Marcos. Ele também tem uma palavra, uma orientação para trazer sobre a sua vida nessa noite, tá bom? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom, queridos. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. Que tempo, hein? Saudade de vocês, saudade de estar com vocês, saudade de abraçar, poder beijar vocês. Mas logo, logo estaremos juntos novamente, nos unindo aqui na casa do Senhor, para celebrarmos, para jubilarmos juntos o nome dele. Amém? Vamos continuar sendo ministrado pela palavra do Senhor. Eu quero deixar aqui um conselho e um desafio para você nessa noite. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa e fale assim para ela: não negocie a sua fidelidade. Isso mesmo. Fale, não negocie a sua fidelidade. Queridos, isso é algo que tem ardido muito no meu coração. Deus tem falado muito
a minha vida a respeito de fidelidade. Nós não devemos negociar a nossa fidelidade. Isso é fato. Como um todo, nós temos a tendência de cumprir alguns requisitos, algumas coisas que é para que nós venhamos a fazer quando estamos sendo vistos, temos sido olhados pelas pessoas. Mas antes nós precisamos entender algo, que o nosso caráter, ele se revela no secreto. Isso mesmo, é quando não tem ninguém nos vendo, é que o nosso caráter é revelado. Eu vi uma conversa com o pastor Márcio Valadão e fizeram uma pergunta para ele. Pastor, o coronavírus vai tratar do caráter de muita gente? Ele parou por um instante e respondeu: acredito que não. Antes, o coronavírus vai revelar o caráter de muita gente. E eu também creio assim. Esse tempo que nós estamos tendo em casa, esse tempo de reclusão que nós estamos tendo, vai revelar sim o caráter de muita gente. Aquilo que a pessoa era, ela vai expressar agora nesse tempo. E nós precisamos entender ainda mais aquilo que a palavra diz a nosso respeito, aquilo que ela fala a nós. Abra sua Bíblia aí rapidamente. No primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é Deus falando, é a Trindade falando a nosso respeito. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele está ali colocando em nós, colocando nas nossas vidas os seus princípios, a sua essência. E uma dessas essências que Deus coloca em nós quando nos cria é a essência da fidelidade. E nós não podemos perder isso. Salmos 100, capítulo 5, vai dizer assim: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua fidelidade dura de geração em geração. Está vendo, querido? Isso aqui expressa acerca da fidelidade de Deus. Expressa acerca daquilo que Deus quer que eu, que você, que nós venhamos a exercitar. Deus, independente se está sol, Deus, independente se está chuva, se está ventando, ou se tiver qualquer outra situação, Deus é imutável. Ele é fiel, e Ele é fiel em todo tempo, porque Ele vela pela sua palavra. Ele vela para que a sua palavra se cumpra na minha vida e na sua vida. Eu tenho pensado muito sobre a questão lá do Egito. Isso, quando as pestes sobreveio à terra do Egito. E a última praga, o anjo da morte. Isso tem falado muito comigo também. E eu tenho pensado, talvez eu e você ainda não temos a dimensão, porque os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. Mas talvez esse anjo da morte tenha visitado, tenha passado, tenha sobrevoado sobre as nossas casas. Você já parou para pensar nisso? Mas nós temos que nos agarrar, nós temos que estar firmes, porque há uma palavra de Deus que está empenhada sobre a minha vida e sobre a tua vida, que está lá em Salmos 91, capítulo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que coisa magnífica. Deus, Ele está falando que Ele nos livraria de todo mal, de todo laço, de toda peste, de toda mortandade. Se você continuar lendo o Salmo 91, você vai entender bem sobre isso,
toda a mortandade que sobreviria sobre as nossas casas, Ele estaria ali, nos livrando, nos guardando. Por quê? Porque Ele zela pela sua fidelidade. Querido, eu quero incentivar você nessa hora, debaixo de uma palavra que já foi ministrada. Você precisa ser resiliente sim nesse tempo. Você precisa continuar sendo fiel nas suas ofertas. Você precisa ser fiel nos seus dízimos. Você precisa continuar sendo fiel com as suas primícias. Talvez ninguém esteja te vendo agora, mas você precisa continuar sendo fiel ao Senhor. Isso, você precisa ser resiliente. Por quê? Porque agora você está impedido de trazer a sua semente até o altar. Mas nós já disponibilizamos a nossa conta, a conta da comunidade. Ela vai estar aparecendo aqui na sua tela. E você poderá fazer a sua transferência bancária através de um DOC, através de um TED, ou até mesmo dando um pulinho lá na agência e fazendo um depósito bancário. Nós precisamos compreender. Malaquias 3,10 fala assim: trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, para que haja manutenção na casa do Senhor. Então, querido, não perca essa oportunidade, seja fiel a Deus e veja essa fidelidade se estabelecendo sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que Deus possa estar te abençoando grande e poderosamente nessa hora, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queremos abençoar a sua vida mais uma vez. Feche seus olhos, estenda sua mão em formato de concha. Nós queremos lhes abençoar. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, do Jesus Cristo, e a consolação do Deus Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sua família, o seu lar, hoje e por todos os dias que estão por vir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana para vocês. Não desligue não, fique mais um pouquinho conosco, adorando o Senhor mais um pouquinho. Deus abençoe. Não me guio por vista, mas pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom. Em todo tempo bom, gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Não me guio por vista, mas pelo que você me diz. Meus pensamentos não me dominam, pois escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia
sou consumido. Grande é tua fidelidade, teu amor não tem fim. Vou me lembrar de tudo que já fez por mim. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam. Não me abalarei com as tribulações, mas eu descansarei em meio às aflições. Contigo a minha dor se torna esperança. Eu posso confiar, pois tu tens sido bom em todo tempo bom. Gerei meus pensamentos, verdadeira paz e segurança. Eu confio em ti. Eu espero por ti, Jesus. Eu confio em ti. Eu espero por ti. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam. Teus pensamentos me guiam e os meus não me dominam.